Olá, meu nome é Marcos Soares, sou advogado especialista em esportes eletrônicos e também sou especializado na gestão de equipes de esportes. Hoje eu fui convidado pelo Desafio Brasileiro de eSports, o DBE, para falar sobre a monetização de times de esportes. Esse é um tema muito amplo, talvez demandaria um vídeo muito mais longo, mas hoje eu vou trabalhar com vocês as principais fontes de renda dos times de esportes e como elas são vantajosas ou não a depender do objetivo do seu time. A primeira fonte de renda, talvez a mais óbvia, seria a advinda da premiação de campeonatos. Só que essa fonte de renda, apesar de ser óbvia, ela não é das mais vantajosas, principalmente para times que estão se iniciando agora. Por quê? O custo de manutenção e contratação de jogadores e todo o além que acompanha um time de esportes dificilmente vai equalizar com as premiações que você recebe. Antes de tudo, você tem que levar em consideração que o seu time de imediato muito provavelmente não vai iniciar ganhando campeonatos que paguem valores altos, né? Então é por isso que muitas das vezes, se você depender somente disso, o seu time vai terminar no vermelho. E ainda que o seu time comece a galgar posições maiores em campeonatos, comece a ganhar campeonatos com premiações mais altas, isso significa que a equipe do seu time se tornou também mais cara, porque você tem que ter uma maior estruturação, melhores jogadores ou jogadores que ascenderam e por óbvio vão querer receber mais, então o custo acaba acompanhando as premiações mais altas. Uma segunda fonte de renda que é considerada muito interessante pelos times é a venda de itens na loja da equipe, sejam camisas, canecas, copos, etc. Se você não tem um time que tem uma fanbase grande, você não vai conseguir vender muito desses itens. Então isso exige, antes de tudo, um bom trabalho de marketing e da gestão dos seus fãs para que você tenha público-alvo para esses itens. Isso também implica numa majoração de custos, como por exemplo um pós-venda, porque se um produto não for de qualidade, ou se ele não for entregue a tempo, ou se ele não for entregue de forma alguma, isso pode ocasionar numa situação contrária, que é justamente a perda dos poucos fãs que você tem. Então essa questão da loja de imediato para um time que está se iniciando pode ser interessante para fomentar o mercado futuro, mas eu te garanto que também não vai ser um divisor de águas para que você acabe ficando pelo menos no 0 a 0 nas finanças do seu time. Uma outra fonte de renda que é muito interessante é a advinda de patrocinadores e parcerias. A questão é que times que estão se iniciando agora também têm uma certa dificuldade de atrair bons patrocinadores, porque você hoje não tem muito o que oferecer em contrapartida. Isso exige um trabalho com o marketing de uma forma muito bem elaborada para atrair público e assim você poder oferecer uma entrega para os seus patrocinadores ou possíveis patrocinadores nas redes sociais e nas mídias para que isso se torne vantajoso para eles também. Isso vai equalizar ou pelo menos diminuir o desequilíbrio nos pagamentos dos jogadores e do staff em relação ao que você recebe dos patrocinadores. No entanto, tem essa questão que dificulta muito para os times iniciantes, que é justamente como atrair esses patrocinadores. Por último, uma das fontes mais interessantes para times que estão se iniciando hoje é a venda dos jogadores. Isso significa que você vai pegar um player ali no estágio inicial, vai lapidar, vai treinar, para lançá-lo no mercado e aí conseguir vendê-lo para outros times que tenham condição de adquiri-lo por valores mais altos do que você investiu no player. Isso de início soa talvez contraproducente, porque assim que o seu jogador está no melhor ponto, isso significa que vai ser no momento que você vai desfazer e, por consequência, o seu time pode cair de qualidade no desempenho. Mas a questão é que essa venda esporádica de alguns players, isso faz toda a diferença no time que está começando, porque a venda de um player pode resultar no sustento do pagamento dos demais players pelo próximo ano ou pelos próximos meses. E isso sim vai trazer a estabilidade que você pretende no seu time, mas isso implica em realmente conhecer bem o mercado, conhecer bem os novos jogadores que estão surgindo, para que você consiga também substituir esse player que saiu por um outro equivalente, e assim renovando o ciclo de venda. Muitas das equipes hoje que nós temos aí no Tier A, ou algumas até do S no Brasil, você pode ver que elas trabalharam dessa forma no início, que é justamente essa questão da venda dos jogadores para pagar as contas.